Ó, vamos para a segunda parte da aula então. Estamos resolvendo hoje as questões que envolvem conjuntos numéricos e conjuntos. Vamos dar uma lida junto nessa? Vocês estão vendo aí bonitinho então? Só confirma para mim, né? Que não é toda hora que eu consigo ver vocês na tela, não, viu, gente? Tem hora que eu tenho que sair da tela, de uma tela para outra, tá? Tá vendo direitinho, sim. Então, que bom. Ó, então aqui, ó. Francisco compra semanalmente 10 bandejas de 30 ovos cada. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó? Lembra que eu falei para vocês? Como eu tô lendo para vocês aqui, eu tô grifando praticamente tudo, né? Mas lá na prova, você vai grifar só o que é importante. Como a prova de matemática, o que é importante para mim na prova de matemática? Os dados matemáticos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou circular isso aqui, ó, lá na prova nossa. 10 bandejas de 30 ovos, certo? Aí diz o seguinte, ó. Na última semana, no entanto, ele comprou a mesma quantidade de ovos. Ou seja, a quantidade de ovos foi igual. Em caixas de uma dúzia. Só para relembrar, né, gente? Tem que relembrar tudo, né? O que é uma dúzia mesmo? Uma dúzia é 12 ovos. Tá? Certo? Aí ele pergunta assim, ó, vou até mudar de cor aqui, ó. O que ele pergunta pra gente? Assinale a opção que indica o número de caixas que Francisco recebeu nessa última semana. Então ele quer saber quantas caixas de uma dúzia ele recebeu, tá? Só uma curiosidade rapidinho antes de a gente começar a questão aqui, gente. Por que uma dúzia é 12, você sabe? Por que uma dúzia é 12 ovos? Não é 10, por exemplo? Lógico, dúzia, né? Vem de 12. Mas por que a gente tem o hábito de usar 12 para uma dúzia, por exemplo? Por quê, hein? De onde nasceu isso, você sabe? Você viu falar já? Essa ideia de usar 12, usar 60, por exemplo, ó, já estou dando uma dica, né? 12 ovos tem a ver com 60 minutos. Parece louco, mas tem a ver, né? Por que a gente usa 60 minutos para uma hora? E por que um dia tem duas partes de 12 horas? Olha que interessante. 12 ovos, 12 horas, duas partes do dia, 12 horas. Né? Então, um significado, não tem? Você quer arriscar? O que você acha, hein? Ó, como falou que vai cair história matemática para você lá, né? Lá no edital, essa questão de usar 12, por exemplo, para 12 ovos, uma dúzia, ou 12 horas, né? Na metade do dia, depois tem mais 12 que dá 24 horas o dia, né? 60 também é muito utilizado, 60 minutos. Essa origem é dos fenícios. Olha que interessante, gente. Antes de Cristo, os fenícios, aquela parte lá do Iraque, lá tem até uma novela, né, que conta um pouco sobre isso. Agora fugiu o nome da novela. Vocês lembram aí a novela da Record? Aquela lá que tinha lá as profecias lá. Pô, gente, me fugiu agora. Como é que chama a novela? Mas aqueles povos lá daquela época, gente, do Oriente Médio, eles sabiam, por exemplo, olha que interessante, que o ano tinha mais ou menos 360 dias, viu? Eles já sabiam disso. Então, essa questão de 360, tá vendo? Ó, é múltiplo de 60 também. E lá, gente, eles adoravam a base 60. Então, por isso que uma hora tinha 60 minutos, tá? E 12 é uma fração, é a quinta parte de 60. Então, eles adoravam lá usar a base 60, gente. Por isso que tem essa ideia de dúzia, porque a dúzia de ovos era a quinta parte de 60. Então, essa herança a gente usar 12, 60, né? O dia de 12 horas, 24 horas, que é o dobro de 12, é uma origem dos povos fenícios, viu? E é interessante, a gente pensa sempre que, por exemplo, na Idade Média, a Igreja Católica, né, disseminava a informação que a Terra é o centro do universo, né? Na verdade, isso aí não foi uma verdade sempre, né? Antigamente já se conhecia, já sabia que o Sol era o centro do universo. Essa ideia só foi esquecida por um tempo, né? Mas legal, ó. Então agora ó, já saiu da parte de história da matemática, né? Vamos para a parte prática. Então, aqui, ó, voltando para a questão, ó. Eu tenho 10 bandejas de 30 ovos cada. Essa é tranquila, né, gente? Ó. Se eu tenho 10 bandejas e cada bandeja tem 30 ovos, se eu quiser saber o total de ovos, o que eu tenho que fazer? Basta multiplicar, né? Ó, 10 bandejas com 30 ovos, né? Cada bandeja tem 30 ovos. Se eu tenho 10 bandejas, 10 vezes 30, né? Então, qual o total de ovos? 300 ovos, certo? Aí ele perguntou assim, ó, na última semana, quantas caixas que o Francisco recebeu? Mas o Francisco, gente, dividiu em caixa de 12 ovos, ou seja, uma dúzia. Eu tenho que simplesmente pegar o 300, gente, e dividir por 12, para saber quantas caixas vai dar de uma dúzia. Então, vamos lá. 30 por 12, quanto que dá? Dá 2, né? 2 vezes 12, 24, para 30, sobram 6.
Aí baixa um 0. 60 por 12 dá 5. Então 5 vezes 12, 60. Resta 0. Ou seja, pergunta, quantas dúzias ou quantas caixas de uma dúzia eu vou ter? 25 caixas. A resposta é a letra B. Certo? Essa é mais tranquila, não é não, gente? Fala a verdade. O que vocês acharam? Difícil ou fácil? Responde aí pra mim ver que você tá aí, viu? Não, vai achar que caiu a internet. Essa é fácil. Fácil? Legal. Vamos na mesma, ó. Na mesma linha. Na próxima questão, questão 6. A questão 6, pessoal, ela é mais ou menos na mesma linha, só que ela envolve agora aqui, ó, uma continha aritmética básica, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, só organizar, ó, pra gente já resolver. Pronto, agora sim. Vamos na leitura então, pessoal, primeiro, ó. Em uma farmácia, João comprou 6 sabonetes. Vai grifando aí, ó. 6 sabonetes iguais. E 4 tubos iguais de pasta de dente. Os preços de cada sabonete e de cada tubo de pasta são, respectivamente, R$ 2,30. Tá vendo? Tá dando uns errinhos. Vamos lá, vamos tentar de novo. Ó. R$ 2,30 e R$ 4,45. Aí ele pergunta assim, ó. João pagou essa compra com uma nota de R$ 50. Qual foi o troco que ele recebeu? Essa também é bem de boa. Então vamos colocar aqui, ó. 6 sabonetes. Aí, gente, o preço de cada um é R$ 2,30. Pergunta, se eu compro 6 sabonetes a R$ 2,30, se eu multiplicar 6 sabonetes vezes R$ 2,30, dá o total gasto com sabonete. Né? Vou fazer isso. A mesma coisa eu vou fazer com o quê? Com os tubos de pasta de dente. Então, eu tenho 4 pastas de dente. Vou colocar só assim, tá? Resumido. Aí o preço de cada pasta, gente, é R$ 4,55. Certo? Se eu multiplicar os dois, dá o total que eu gastei com pasta. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui, ó, vou achar o preço que eu gastei com sabonete. Vou achar o preço que eu gastei com pasta, o preço total, e vou somar os dois preços para ver o quanto que eu gastei. Aí eu vou tirar na nota de 50, né? Essa é bem legal. Então vamos lá, ó. 6 vezes 2,30. Vamos lá. 2,30 vezes 6. Ó, quando tem zero não precisa colocar não, viu? Então fica 6 vezes 3, 18, vai 1, né? 2 vezes 6, 12, com 1, 13. Aí aqui, ó, vou colocar a vírgula aqui, por quê? Porque só tenho uma casa, né? Então eu vou colocar 13,80, para ficar bonitinho, né? 13,80. Ou 13,8, tanto faz, né? E esse de cá, ó, 4 vezes 4,50. Então, aliás, 4,55, né? 4,55 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20, vão 2. 4 vezes 5 dá 20, com 2, 22, vão 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18. Então deu 18 e 20, ó. 18 e 20. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou somar os dois gastos, né? Só fazer organizadinho, gente, que dá tudo certo, tá? Ó, 0 mais 0, 0, né? 8 mais 2, 10, vai 1. Põe vírgula. 8 mais 3 dá 11, mais 1, 12, né? E aqui vai dar 1 mais 1, 3. R$32, é isso? Ó, então presta atenção, ó. Eu gastei R$32. Só que ele falou assim, ó. Você vai dar uma nota de R$50, né? 50, ó. Fala pra mim, se eu der uma nota de 50 e tiver que pagar 32, qual que é o troco? 50 menos 32, né, gente, ó. Aqui tá R$18, né? R$18. Olha, essa realmente é bem fácil. Então agora vamos para mais difícil um pouquinho. R$18, letra A. Deixa eu achar o mais difícil aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ai, podia cair só assim lá, pronto. Essas estão mais fáceis, né? Mas vamos lá. Então agora deixa eu ver aqui. Vamos ver uma mais difícil um pouquinho nessa. Tá muito fácil, né? A número 10, Gers. Tá, deixa eu só ver essa 7, ver se é muito difícil ou não. Acho que não, né? Acho que não, é. Deixa eu ver agora uma mais difícil um pouquinho. Aqui, ó, a 8. A 8, por exemplo, ó. É interessante, tem a ver com a matéria que a gente já viu, tá? Deixa eu pegar a 8 aqui. A 10 também não fazer, viu? Deixa eu te fazer, não. E essa 10 é bem tranquila, mas eu vou ensinar pro seu macete pra fazer ela, viu, Leila? Vamos lá, a 8 primeiro, ó. Gente, essa 8 você vai assustar um pouquinho às vezes,
Porque essa 8 aqui tem a ver com a matéria que a gente viu, que você achou mais difícil um pouquinho, tá? Normal. Mas, né, vamos lá, vamos enfrentar ela até memorizar, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí, beleza, ó. Questão 8, ó. FGV também, todos os FGV eu acho, né? Então vamos lá, ó. Em uma fábrica de munições, o fiscal de produção é trocado de 8 em 8 meses. Ó, então aqui, ó, gente, tem um fiscal lá na fábrica que é trocado de 8 em 8 meses. Ou seja, passa 8 meses é uma pessoa, passa 8 meses é outra pessoa, né? E vai trocando, certo? E olha que interessante, ó. E o fiscal de equipamentos é trocado de 10 em 10 meses. Então, lá, lembra, ó, vou grifar 10 em 10 meses. Então, você entendeu a situação, problema aí? Ó, isso é muito importante do ponto de vista até do português mesmo, né? Ó. Você tem que entender a situação, problema. Então, qual que é a situação, problema dessa questão? Você tem dois fiscais. Um fiscal é trocado de 8 em 8 meses. E o outro fiscal é trocado de 10 em 10. Ah, então aqui, ó. Já fica a dica aqui, viu, pessoal? Ó, que interessante, ó. E vai perguntar assim, ó. Se essas trocas coincidirem em novembro de 2020, aliás, coincidiram, né? A próxima vez que as duas trocas coincidirão será que ano? Olha que interessante, ó. O que eu vou usar para resolver essa questão? Então eu posso pensar o seguinte, ó. O que é de 8 em 8 meses? Não é intervalos múltiplos? De 10 em 10 meses, gente, é intervalos múltiplos também. Aí ele deu um intervalo comum, ou seja, teve uma hora lá que em dezembro coincidiu de trocar os dois ao mesmo tempo. Então, o que eu vou usar para descobrir a próxima coincidência, digamos assim? Então, como eu tenho intervalos múltiplos, eu tenho intervalos comuns. Lembra, ó? Eu quero saber o menor intervalo de tempo que vai coincidir a troca novamente. Então, eu tenho que usar o MMC. Lembra que eu falei assim, ó, se aparecer uma questão que tiver intervalos múltiplos, eu tenho que calcular o MMC. Ó, essa questão agora é difícil, mas ficou ridículo, né? Se você lembrar disso, ó. Toda vez que aparecer dois ou mais intervalos múltiplos numa questão e te pedir um intervalo comum, é MMC. Então, vou repetir uma vez para ficar bem gravado na sua memória. Toda vez que tiver uma questão que envolver intervalos múltiplos, no caso aqui, ó, 8 e 10, e pedir para você um intervalo comum, ou seja, quanto que vai coincidir, olha que você vê, ó, quanto que vai coincidir? A coincidência aqui, gente, ó, tá? É no caso aqui o MMC, por quê? É o menor dos múltiplos comuns. Legal, né? Se você guardar isso para mim, ó, vai ser bom demais, né? Por quê? Porque aí, gente, você vai começar a usar agora o seu estudo a seu favor, né? Então guarda isso. Toda vez que eu tiver intervalos múltiplos e eu pedir um intervalo comum, no caso aqui eu identifiquei pela palavra coincidirão. Eu grifei errado aqui, ó, coincidirão. Então eu quero calcular o MMC. Então, acabou a questão, né? É lógico, né? Depois tem que fazer um raciocínio a mais. Mas vamos lá. Então, à primeira vista aqui, ó, vou vir aqui calcular o MMC. De quem? De 8 e 10, que são os intervalos, ó. De 8 e 10, ó. 8 e 10. Então, agora, tem que lembrar a aula passada, né? Como é que calcula o MMC mesmo? Vamos lá, o primeiro passo é o quê? Fatore. Tem que fatorar os números em questão. Tá? Então, vamos pegar o 8. Como é que fatora o 8? A gente fez muita aula passada, né? 2 ao cubo. 10, o que é o próximo? Quem que é 10? 2 vezes 5. Ah, agora qual que é o próximo passo? Calcular o MMC. Então vamos relembrar? Como é que calcula o MMC mesmo? Vou colocar aqui, tá em texto para você lembrar, ó, texto. Gente, para calcular o MMC, você deve tomar as bases primas, né, ó, comuns e não comuns, ou seja, todas, né, comuns, com os maiores expoentes. Maiores expoentes. Só isso. Então, vamos lá? Vamos fazer isso então. Então, terminando a conta aqui, ó, vai ficar assim, ó. Coloca assim, ó, MMC. Gente, 2 é uma base comum? É, ó, tem aqui, tem aqui. Qual é o expoente desse de baixo? 1. Então, 2 elevado a 1 e 2 ao cubo. Qual que é o maior expoente? 2 ao cubo. Então, você põe 2 ao cubo aqui embaixo. Vezes.
5 é uma base comum? Não. Parece só aqui, né? Só que mesmo assim vai, viu, gente? Mesmo assim ela vai. Então é 5 elevado a 1. O maior expoente é só 1, né? Então ficou assim, ó. O MMC é 8 vezes 5. 8 vezes 5 é quanto? 40. Então cuidado agora, hein? Cuidado. Ó, aqui é de 8 em 8 meses. Aqui é de 10 em 10 meses. Então o MMC, gente, é meses. 40 meses. Então a ideia é essa, ó, depois de 40 meses, as duas trocas vão se dar ao mesmo tempo. Só que agora você tem que puxar lá a memória lá, ó. Quando que teve uma troca ao mesmo tempo? Em novembro de 2020. Então o que você tem que fazer agora? Você tem que pegar o novembro de 2020 e somar 40 meses. Viu? Então vou colocar aqui, ó, novembro de 2020, né? Mais 40 meses. Aí que tá, não vai errar a conta não, hein, gente? 40 meses dá quanto, hein? Então vamos fazer a conta assim, ó. Um ano não tem 12 meses? Então vamos colocar aqui, ó. Na hora que chegar em novembro de 2021, vai ter passado quantos meses? Mais 12, né? Tá? Deixa eu pagar aqui para não confundir, né? Certo? Então você passou 12 meses. Aí, gente, em novembro de 2022, quantos meses? 24 meses, já passou, né? Novembro de 2023, vai passar quanto? 36 meses. Opa, tá quase chegando, né? Gente, 36 meses já passaram, então agora tem que passar mais 4 meses. Então vamos fazer a conta? Ó, dezembro de 2023, né, ó. Certo? 37 meses. Janeiro de 2024, né, ó. Janeiro de 2024, 38, né? Fevereiro 2024, 39, né? Então é março, né, gente? Ó, março de 2024. Eles vão começar de novo a troca em março de 2024. Aí ele facilitou, né? Que ele perguntou só o ano, ó. As duas trocas coincidirão no ano de 2024. Legal essa, né? Fala a verdade. Pô, o que vocês acharam? Essa aqui é muito difícil ou muito fácil, hein? Média, né? O que vocês acham? A minha opinião aqui é média, mas, né? Vocês têm que ver, dar a opinião de vocês, porque aí eu vejo o que vocês estão achando da matéria também, o que vocês acham mais difícil, né? Pra gente ir. Achei difícil. Então, ó, então aqui, ó, esse tipo de questão aqui, vou falar a verdade pra você. Esse tipo de questão é que se faz você passar. Por que faz você passar? Porque a questão fácil, né? A maioria das pessoas vão acertar, gente. Então, aquela questão fácil, a maioria das pessoas vão acertar. Então, o que faz a diferença é uma questão dessa, questão média, para difícil, né? Então, aguarda essa questão aí, tá? Porque essa questão vai cair para você. Viu? Certo? Para passar para a próxima? Então, vou só encerrar essa aula aqui, a segunda parte da aula, viu, gente? Eu vou começar a outra.